O grupo de trabalho que analisa as propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso se reuniu para realizar audiência pública e debater a reforma do ponto de vista dos estados e municípios. Para a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos, há boa vontade em debater a simplificação de impostos. No entanto, para as entidades, a reforma deve dar espaço para uma maior participação dos municípios no bolo tributário e compartilhamento de receitas entre os entes federativos. Como é que eu posso, cidadão, dizer que dos 101 bilhões de ISS que nós recolhemos no ano passado, todos os municípios do Brasil, que uma cidade, o maior respeito que tem 6% da população brasileira, abocanha em 26 bilhões. Será que nós vamos continuar com isso? É isso que nós queremos? Essa concentração? Ou vamos ter que mudar? Onde é que está o problema da reforma tributária? No ICMS, que são 27 legislações, que são 27 problemas, guerra fiscal, uma série de questões. Não estamos subestimando os governos estaduais e o governo federal, ao contrário. Nós precisamos, nessa reforma tributária, trazer de volta o pacto federativo que ainda está desequilibrado. Para o economista Sérgio Gobetti, um dos grandes problemas da legislação atual é a divisão de impostos na base de consumo, com a cobrança do ICMS estadual e o ISS municipal. Sérgio Gobetti defende a simplificação de impostos e acredita que a reforma não fere a autonomia federativa. Essa reforma tributária é muito importante para também corrigir graves distorções que nós temos no modelo tributário federativo brasileiro e que produzem não só ineficiência econômica, baixo crescimento, mas também regressividade e desequilíbrio federativo. Para o especialista em direito tributário Paulo Caliendo, a adoção de um imposto único de valor agregado é uma proposta alinhada com as principais economias mundiais. O convidado também vai falar pelo Zoom, Paulo Caliendo. Muito obrigado, deputado Reginaldo Lopes. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite para participar dessa comissão que trata de tema tão relevante, e agradeço em nome do presidente Reginaldo Lopes, de toda a comissão, deputados e deputadas, especialmente os membros da Comissão Especial de Reforma Tributária do Distrito Federal, em nome do seu presidente Arnaldo Godoy, que aqui participou também, da doutora Radassa, do doutor Wesley Rocha. E eu faço essa apresentação observando especialmente questões relativas ao federalismo e uma análise jurídica do assunto. Eu sou professor da PUC do Rio Grande do Sul, não faço em termos econômicos, mas subscrevo todas as observações feitas pelo nosso consultor Sérgio Gobetti. Também não faço do ponto de vista da política, como fizeram muito bem os representantes municipalistas, o presidente Paulo Koski e o representante da Frente Nacional dos Prefeitos e do Concefaz. Eu vou fazer uma breve apresentação com algumas observações jurídicas sobre esse assunto, também saudando aqui a professora Misabel Berzi, que é mestre de todos nós aqui na área do direito. Essa proposta de reforma tributária, ela, como está apresentada, na minha opinião, na PEC 45, mas segue também os entornos da proposta da PEC 110, ela possui um alinhamento internacional. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Mais de 174 países adotam o modelo IVA, todos os países da OCDE o adotam, o Brasil tem proposta de alinhamento internacional com a OCDE, todos os países do BRICS adotam o modelo IVA, todos os países da América Latina adotam, e na América do Sul, nós temos no Mercosul também esse alinhamento, as economias continentais ao modelo brasileiro também adotam, e, então esse modelo é alinhado internacionalmente nos acordos internacionais. Os próprios senhores e senhoras deputados irão à China em breve e testemunharão a importância de um IVA para um país continental como a China e como parceiro comercial do país. Todos os principais parceiros para os Estados Unidos do nosso comércio exterior adotam o modelo IVA, isso reduz complexidade, e não vou aqui repetir as observações
do professor Sérgio Gobetti. Também é um modelo de federalismo atualizado. O Brasil adota esse modelo, não há nenhum problema constitucional com a adoção ou do IBS Uno ou de um IBS dual. Todos os principais países que adotaram esse modelo, que são federativos, como Canadá, Índia, Alemanha e outros, adotaram o modelo, passaram essa experiência pelo modelo que é o modelo de controle constitucional, e as constituições foram devidamente apreciadas e as cortes constitucionais viram que não há problema jurídico em relação a essa matéria. Também se verificou que esse modelo ele é um modelo que respeita a tradição brasileira. A tradição brasileira permite que nós tenhamos um federalismo que seja com base na repartição e não somente na arrecadação. Então, não há um problema constitucional aqui, há um problema claro em relação a, justamente, nós não termos um IVA. A experiência internacional é extremamente positiva em relação à matéria e, portanto, nós teríamos um alinhamento internacional, fora a questão de que nós estaríamos alinhados ao futuro com a nova economia, em que bens e serviços estão muito conectados. Grande parte das discussões no Supremo Tribunal Federal, e nós verificamos várias discussões no Supremo Tribunal Federal em relação à nova economia, nós tivemos a ADI 1945, julgada pelo Supremo, julgou justamente essa possibilidade de um conflito de base entre estados e municípios via ICMS e ISS, e foi comprovado que essa matéria poderia ser resolvida por um tributo de base ampla como o IBS. Nós teríamos, portanto, redução de litígios constitucionais, muito bem colocado pelo representante do Concefaz, em que uma multiplicidade de casos hoje seriam resolvidos com o fim dessa distinção de conceitos entre bens e serviços. E casos que são de complexidade que exigem 5, 10, mais de uma década de solução, reduzindo, portanto, a realização de negócios, impactando principalmente as indústrias e os setores mais produtivos, que são os setores do futuro, e erodindo a base tributável de estados, municípios e da própria União. Portanto, a redução de litígios constitucionais está em conformidade com a OCDE, de novo. Há um estudo chamado Estudo BEPS da OCDE, que impõe, inclusive, a ideia de que nós temos que solucionar essa erosão da base tributável no imposto sobre a renda, mas o mesmo raciocínio poderia ser utilizado em relação aos tributos sobre o consumo. Há uma série de pontos a aprofundar, com certeza. Nós temos que aprofundar aqui a questão das compras públicas, do creditamento. Há um ponto que nós poderíamos pensar aqui, que é a questão do creditamento ou da imunidade nas compras públicas por parte de municípios e estados. A denominação IBS é uma denominação que ainda mantém essa distinção entre bens e serviços. A denominação clássica, que é de IVA, é uma ótima denominação e não gera problemas constitucionais. Isso é levantado por alguns juristas, a própria discussão de que não há um fato gerador na proposta, isso geraria uma discussão constitucional de alguns pontos, como, por exemplo, locação de bens móveis ou locação de alguns outros pontos, bem como a cessão de direitos, mas esses pontos são facilmente resolvíveis, como também a questão do conceito de destino presente no texto constitucional e não apenas em relação a uma lei complementar posterior. O desenho, muito bem mencionado pelo representante do Concefaz, da Confederação Nacional dos Municípios, do Fundo de Desenvolvimento, de um Fundo de Equalização de Receitas, é um desenho fundamental, mas há que se destacar especialmente a presença de um Conselho Confederativo que não existe hoje na União, com a presença de municípios, estados e União. Nós tivemos um julgamento agora no Supremo Tribunal Federal, da DPF 984, com a relatoria do ministro Gilmar Mendes, muito bem conduzida, em que nós tivemos um acordo entre estados e União, com a observação dos municípios, e que pela primeira vez nós tivemos um acordo realizado entre estados, municípios e União, em torno de um problema federativo, que é a redução do ICMS nos combustíveis. Esse modelo, ele que ocorreu de modo casuístico, no caso do STF, num acordo, se tornaria algo perene, permanente, num fórum perene de julgamentos
perante a sociedade brasileira, que seria esse Conselho Confederativo, com natureza paritária, que é algo a ser destacado também, e, portanto, nós temos aqui, do ponto de vista meramente acadêmico e jurídico, somente elogios ao que há em discussão em relação às matérias. Eu acho que há um consenso no Brasil reformista. Olhando a PEC 110, a PEC 45 e mesmo a PEC 46, todos determinam a ideia de tributação no destino, simplificação, que está sendo estudada há muitos anos no Brasil, a ideia de um conselho gestor, que seja confederativo, que seja somente de municípios, mas a ideia de necessário conselho do ponto de vista de entidades. E quanto maior, mais amplo, talvez melhor. Todas as propostas prevêem um período de transição, mas elas têm mudanças em relação a esses pontos. As mudanças em relação a esses pontos, que eu creio que são fundamentais a serem percebidas, é de que uma proposta para o Brasil hoje, ela deve ser adequada a um período muito mais largo. E manter dois modelos de serviços e de conceitos distintos, né, de serviços e mercadorias, seria manter a nossa discussão constitucional, manter o nosso isolamento do ponto de vista das bases tributáveis, do alinhamento internacional exigido, inclusive, pelos nossos acordos, e eu creio que os senhores e senhoras deputados têm aqui a tarefa histórica que somente lá em 1966 nós tivemos no Congresso Nacional com a edição do Código Tributário Nacional e antes com a emenda constitucional número 1865, que estabeleceu, depois de muitos anos, mais de 20 anos de discussão, um modelo que perdura até hoje. É um momento histórico e eu creio que não existem dificuldades constitucionais em relação à matéria e já há um consenso. E números trazidos aqui pelo professor Sérgio Gobetti no interesse de todos os entes da União, estados e municípios para a reforma. Muito obrigado. Agradeço novamente ao deputado Sidney do Amazonas, que fez o requerimento que permitiu a minha participação aqui. Muito obrigado. O relator do grupo de trabalho, o deputado Aguinaldo Ribeiro, diz que o colegiado ouvirá nas audiências públicas todos os setores impactados com a reforma tributária. Essa construção ela tem se dado com um amplo debate, né? Não existe solução pronta, né, para se adotar. Nós vamos adotar essa solução, nós estamos construindo e iremos, e esse é o desafio nosso, é construir a melhor solução para uma federação como é a Federação Brasileira.